Este vídeo foi formulado desde um ponto de vista cristão e bíblico. Tem a finalidade de conscientizar e alertar a toda pessoa com respeito ao iminente perigo que representa a assim chamada Nova Ordem Mundial. Assim como a ONU, a Comunidade Econômica Europeia, antigo Império Romano ressuscitado, e o movimento ecumênico estão levando a cabo a união de todas as religiões. Sua agenda, no entanto, tem o único e sinistro propósito de preparar o cenário para o anticristo que há de se manifestar. Todos os cristãos, conhecedores da Bíblia e suas profecias, sabem que algum dia o anticristo irá se levantar. Porém, se alguma vez nos ocorreu perguntar se existe alguém que lhe está preparando o caminho, quem ou quem são os elementos humanos que Satanás está usando para tal fim? A resposta a esta pergunta tem a ver definitivamente com as sociedades secretas, acerca das quais, em primeiro lugar de influência que podemos citar, são os Illuminati, a qual controla a maçonaria e todas as demais organizações secretas, e por meio das quais governam o mundo por trás das cortinas, o assim chamado governo invisível. Quanto à nova ordem mundial, tememos que venha a ser, senão, toda a globalização de toda a política, da economia e da religião do mundo. O poder quase que absoluto e subjugante na mão de algumas pessoas, uma elite, os Illuminati. Na segunda parte desse vídeo, examinaremos principalmente o aspecto das religiões na nova ordem mundial, já que a religião é o elemento pelo qual se controla e se manipula a mente das massas. Da mesma maneira que o imperador Constantino no passado deu coesão ao seu império, unindo diversas religiões pagãs de Roma com o cristianismo, resultando assim o catolicismo romano, igualmente hoje se necessita levar a cabo a unidade religiosa para o império mundial tirano que há de se manifestar, isto é, o anticristo. Começaremos vendo as principais organizações secretas que detêm por séculos o poder mundial. A ONU, fundada em 1945, foi criada pelos Illuminati como um organismo para controle mundial, com inferência direta na política, na economia, na religião, na saúde e na educação de todos os países do mundo. Sua influência e poder cresce a cada dia.
razão pelas quais muitos investigadores da profecia bíblica acertadamente coincidem em afirmar que ao final do tempo a ONU estará diretamente relacionada com o império do Anticristo. Curiosamente, nessa fotografia de uma reunião da ONU, podemos observar o número do Anticristo ou da besta, o 666, nas bandeiras atrás dos assistentes. O logo da ONU, por outro lado, contém exatamente 33 segmentos, incluindo o centro, o qual representa, assim, o mais alto grau da maçonaria, o grau 33. Algo que dificilmente poderia ser o resultado de uma mera coincidência. Sua relação e função dentro da nova ordem mundial foram claramente definidas pela primeira vez, precisamente pelo primeiro representante em anunciar a nova ordem mundial ao mundo, isto é, o ex-presidente George Bush pai. Este, quando em 7 de março de 1990, falou ao Congresso dizendo: "Agora, nós podemos ver um novo mundo que começa a se formar. Um mundo no qual existe um prospecto muito real de uma nova ordem mundial. Um mundo onde as Nações Unidas, livres já da Guerra Fria, se encontram em posições de cumprir a missão histórica de seus fundadores." Aqui, vemos que ao se referir aos seus fundadores, obviamente ele não disse, mas são os Illuminati, sociedade da qual ele faz parte. Em Manhattan, Nova York, em 1946, foi comprado um terreno de 16 acres para o complexo de edifícios da ONU. John D. Rockefeller, pertencente a uma conhecida família dos Illuminati, doou 8 milhões e meio de dólares para esse projeto. Enquanto que anos depois, Ted Turner, um magnata dos meios de comunicação, doou nada menos que 1 bilhão de dólares, como mostra este editorial. Para um governo mundial, necessita-se de uma Constituição Mundial. Com isso, a ONU promoveu em 1987 a criação de um documento intitulado Uma Constituição para a Federação da Terra, a qual haverá de ser implementada no futuro e no momento propício. 15 milhões de membros de 80 países a compõem e foi assinada por políticos, economistas, embaixadores, líderes religiosos e também organizações religiosas, como o Conselho Mundial das Igrejas, a qual, por certo, é uma organização completamente apóstata. Esta Constituição regulará absolutamente tudo: educação, saúde, política, religião, forças armadas e estará acima de qualquer lei nacional. É realmente incrível como a maioria dos habitantes da Terra, consciente ou inconsciente, estão preparando o caminho para o Anticristo, o tirano que há de se manifestar. Devido que a principal função da ONU consiste supostamente em promover a paz mundial, isso é exteriorizado dentro de suas instalações de várias maneiras. Esse muro, por exemplo, cita o conhecido capítulo do livro do profeta Isaías, aonde fala que não haverá mais guerra e que as armas se converterão em instrumentos para o trabalho da terra. Assim como também, por meio dessa escultura, em um dos pátios da ONU, a ideia que se percebe é a anulação da violência, em sua suposta busca pela paz e os exércitos mais poderosos do mundo, nesse caso, os Estados Unidos e Rússia. E isso, ao mesmo tempo, aumenta os seus, como podemos ver neste desenho feito pela própria ONU, pretendendo assim, com a mesma astúcia, obter a hegemonia do poder militar a nível mundial. Parte de sua estratégia também consiste, e isso cada vez mais com o pretexto de promover a paz global, em desarmar todos os cidadãos do mundo, para o qual está atualmente pressionando a todos os governos nesse sentido, a fim de desarmar aos cidadãos. Porém, a experiência nos mostra que cada vez que algum governo de uma nação desarma seus cidadãos, é porque planejam uma repressão. Como nos mostra o topo deste editorial,
Aqui vemos que no século XX foram exterminados 56 milhões de pessoas por seus próprios governos. A ONU, como organização mundial, tem, no entanto, seu próprio sistema de crenças cujas raízes são claramente satânicas. Isso nos leva ao final de 1800, quando Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, da qual também derivou o atual movimento da Nova Era. Neste desenho da época, vemos Blavatsky com 3 personagens, a quem ela os chamava de seus mestres ascendidos ou espíritos guia, dos quais também, segundo ela, recebia ensinamentos. Eram seres incorpóreos e existiam somente para Blavatsky, no reino espiritual ou invisível. Podemos deduzir que então eram simplesmente uns demônios os quais ela se comunicava. Blavatsky editava e promovia mensalmente desde 1887 a 1897 sua publicação chamada abertamente Lucifer Magazine. Tanto ela como sua colaboradora Annie Besant tiveram uma estreita relação com a maçonaria de seu tempo. Inclusive, tem-se chegado a pensar que a mesma sociedade teosófica foi inventada pela maçonaria. A obra clássica de ocultismo de Blavatsky, intitulada Doutrina Secreta, foi uma das obras preferidas de Hitler, o qual sempre mantinha um exemplar ao lado de sua cama. A relação de Hitler e a sociedade teosófica são evidentes quando vemos a suástica aqui no logo da sociedade teosófica, a qual foi antes que Hitler tivesse nascido. Depois de Blavatsky, quem tomou a renda da organização foi Alice Bailey, que 2 anos depois mudou o nome da publicação de Lucifer Magazine para Lucis Trust. Isso com o intuito de disfarçar um pouco o nome de Lúcifer. Até 1949, Bailey já tinha compilado 25 livros sobre ocultismo, que, segundo ela, haviam sido ditados por seu espírito guia. Um demônio, evidentemente. Em 1969, a Sociedade Teosófica mudou-se exatamente para a frente do edifício da ONU, na rua Estados Unidos, 866, que se encarrega atualmente de manter um misterioso e assim chamado quarto de meditação, o qual se encontra dentro do edifício da ONU. A ONU e suas crenças anticristãs da nova era resulta em algo que é muito evidente quando nos informamos que esse objeto pagão e blasfemo, chamado a Arca da Esperança, foi introduzido em suas instalações. Esse objeto, blasfemo, simboliza a antítese de tudo que representa a Arca do Pacto Bíblico. Dentro dela também contém 10 mandamentos, mas são os 10 mandamentos de Gaia, a Mãe Terra, escrito em papiro egípcio. Um novo pacto a qual todas as nações deverão aderir. Essa arca é feita com madeira de sicômoro, o qual, por certo, era sagrado para os egípcios, e com esse mesmo tipo de madeira foi feita a tumba de Osíris. Por iniciativa da ONU, em 25 de julho de 1997, foi dado um grande passo para a formação de uma religião mundial. Em São Francisco, Califórnia, 200 delegados de todas as religiões do mundo, desde aborígenes australianos até protestantes ecumênicos, se reuniram com o objetivo de criar uma união religiosa mundial. Nessa reunião, foi redigido um documento intitulado Iniciativa para uma Unidade Religiosa. A coordenação do evento foi dirigida por Robert Miller, que tem trabalhado para a ONU por mais de 30 anos em 32 agências especializadas. Segundo Miller, seu maior sonho é alcançar uma grande aliança entre todas as religiões do mundo e a ONU. Posteriormente, para solidificar a unificação de todas as religiões do mundo, foi publicada uma espécie de Bíblia pagã chamada de Escritura Mundial, uma antologia de textos sagrados, o qual vem a ser uma compilação de textos sagrados de todas as religiões e crenças do mundo,
Contém, por exemplo, porções do livro tibetano dos mortos, o Corão, o livro dos Mormons, a Cabala, o xamanismo, Nova Era, bruxaria, vodu, a Bíblia, etc. O autor e editor dessa obra foi o Reverendo Moon, fundador da assim chamada Igreja da Unificação, a qual também faz parte o atual secretário da ONU, Ban Ki-moon. O Reverendo Moon, que trabalhava para os Illuminati, jogava um importante papel no plano que eles têm para a unificação de todas as religiões. Para tal fim, trabalhou dentro da ONU. Havendo sido agente da CIA na Coreia, Moon foi um personagem que administrou milhões de dólares em convenções por todo o mundo. Foi dono do importante jornal Washington Times, a parte de outras importantes e influentes publicações no mundo todo. Financiou as campanhas políticas da família Bush e manteve estreita relação de negócios com eles, inclusive o tráfico de heroína a nível mundial, e sobretudo a que provém do Afeganistão, um país que desde que foi ocupado militarmente por decisão dos Bush, tem aumentado 3 vezes mais a produção da referida droga. With the Reverend Moon, his stated aim is world domination. Moon e sua esposa regularmente levavam a cabo cerimônias de casamentos coletivos, onde casavam em massa milhares de seus adeptos, e talvez por ele, pois por incrível que pareça, ele se autodenominava o pai da humanidade. Com seus milhões, Moon pôde comprar muitos famosos televangelistas e líderes protestantes com o objetivo de lhe servirem em seus planos de unificação religiosa, tais como Jerry Falwell, Kent Copeland, Reverendo Schuller, Jean LaHaye e sua esposa, e Rod Reeve, líder da Coalizão Cristã, uma organização política da direita, cujo voto levou Bush ao poder. E aqui a revista Time, jactanciosamente, chama Reeve de a mão direita de Deus. À parte de se autodenominar pai da humanidade, o Reverendo Moon, chegando ao cúmulo da blasfêmia, afirmou que Jesus falhou em sua missão, a qual ele completaria. E, para começar, organizou em Washington, D.C., uma cerimônia no Capitólio, onde se coroou como Messias e Salvador do mundo, onde assistiram numerosos políticos dos Estados Unidos, como também líderes protestantes, muçulmanos e rabinos. No processo de implementação da nova ordem mundial, a unificação da Europa representa um elo fundamental no plano dos Illuminati, de preparar um cenário propício ao anticristo, isto é, um governo mundial totalitário, com um só líder à frente. E eis que a Comunidade Econômica Europeia vem a ser, assim não, o antigo Império Romano ressuscitado, do qual finalmente sairá o anticristo. Em todas as notas de euro, no verso, aparece o mapa do antigo Império Romano, como pode ser observado aqui nessa nota de 20 euros. Um indício de que certamente o Império ressuscitou. No passado, houve alguns líderes que tentaram ressuscitar o antigo Império Romano, mas todos fracassaram. Contudo, o único que alcançará será o anticristo. Na realidade, poderíamos dizer que a Europa está ansiosa para que apareça o anticristo, já que, por exemplo, este homem, Henry Spock, ex-ministro exterior da Bélgica e um dos fundadores da Comunidade Europeia, abertamente afirmou o seguinte: não necessitamos mais de comitês. Queremos um homem de suficiente estatura que seja um verdadeiro líder e nos livre de todos os nossos problemas econômicos. Seja enviada tal pessoa. Se for Deus ou demônios, o aceitaremos.
Estando assim as coisas, vemos então que o convite está feito. É só uma questão de tempo para que apareça tal líder, o qual sabemos quem será. O fato de que a União Europeia é o antigo Império Romano ressuscitado das cinzas, e este pelo espírito do Anticristo, fica mais evidente quando analisamos essa fotografia. Aqui está sendo assinada, em 20 de outubro de 2004, a nova Constituição da Comunidade Econômica Europeia, na Colina Capitolina, em Roma, sob a estátua de bronze do Papa Inocêncio X. Curiosamente, na Roma antiga, a Colina Capitolina era o lugar mais sagrado e o centro das atividades políticas, sociais e religiosas romana. Ali também se encontrava a estátua gigante de Júpiter Capitolino, o deus principal dos romanos. Outro símbolo da Comunidade Econômica Europeia, que a delata como tendo estrita relação com o Anticristo, é, por exemplo, uma moeda de 5 euros e este selo do Parlamento Europeu. Em ambas, vemos uma mulher sentada sobre um touro. De acordo com a mitologia grega, isso representa Zeus, o deus dos deuses, o qual tomou a forma de touro para poder raptar e violar a deusa Europa. Tal simbologia, no entanto, nos lembra de Apocalipse 17, versículo 3, onde diz: "E vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, e tinha 7 cabeças e 10 chifres." Mais adiante, nos versículos 9 e 10 do mesmo capítulo, nos diz que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais se assenta a mulher. E se observarmos o selo, claramente veremos que debaixo da mulher e o touro se encontram exatamente 7 montes. A simbologia da mulher sentada sobre a besta, ou Europa sentada sobre o touro, se encontra em todas as partes da Europa, nos cartões de telefone como essa, em capas de revistas e também em esculturas como esta, na qual se encontra fora do edifício do Parlamento Europeu em Bruxelas. Continuando com a interpretação de símbolos que vemos na unificação da Europa, temos aqui 2 torres. À esquerda, aparece um desenho da Torre de Babel, que data da Idade Média. À direita, vemos o edifício do Parlamento Europeu na França. Todos os cristãos sabem que no capítulo 11 de Gênesis, Nimrod, em aberto desafio a Deus, construiu a torre na intenção de unir toda a humanidade. Com ele à frente, o governo ficou bagunçado. O projeto da torre, no entanto, a Bíblia diz que não foi concluído. O próprio Deus interveio, confundindo a língua daqueles que participavam da obra para que não pudessem se comunicar entre si. Curiosamente, aqui vemos que o edifício ou torre do Parlamento Europeu na França foi construído a propósito de tal maneira para parecer uma obra inacabada, simbolizando assim que eles planejam terminar o que Nimrod deixou inacabado, unir toda a humanidade sobre um só governo, cujo líder, nesse caso, agora será o Anticristo. Mais significativo ainda é esse cartaz elaborado pelo Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Abaixo, na margem direita, diz: Europa, muitas línguas, uma voz. Notemos que aqui não se usa o termo em inglês languages, que seria apropriado, pois é traduzido como linguagens, mas foi escrito tongues, que significa línguas, e o qual é precisamente o termo que aparece em Gênesis 11, quando nos fala da rebelião de Nimrod. Também à direita do desenho aparece uma grua moderna, simbolizando assim que o projeto se encontra ainda em processo de construção. A União Europeia simboliza um aberto desafio contra Deus, tentando mais uma vez a união da humanidade. As estrelas, por sua vez, se encontram curiosamente invertidas, com uma das pontas para baixo, na forma de um pentagrama satanista, como podemos ver aqui na capa da Bíblia Satanista de Anton LaVey, o Papa Negro. Aqui, Anton LaVey aparece com o pentagrama atrás dele. E na capa desse disco, de um grupo de rock satânico,
também vemos o pentagrama com seu simbolismo de um bode. Voltando ao cartaz, vemos que as estrelas, que são senão pentagramas disfarçados, são 11 no total, com a do centro visivelmente maior que as outras, porque essa estrela representa nada mais, nada menos que o Anticristo. Em Apocalipse capítulo 17, verso 12, ao se referir ao reinado do Anticristo, nos diz que serão 10 reis que receberão autoridade juntamente com a besta, totalizando assim as 11 estrelas. Igualmente, o livro de Daniel, capítulo 7, verso 24, ao se referir ao mesmo evento, nos diz que daquele reino se levantará 10 reis, e depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Podemos assim concluir esse tema, afirmando que então, sem dúvida, que por trás da unificação da Europa se encontra o espírito do próprio Anticristo.
No plano dos Illuminati para estabelecer a nova ordem mundial, por meio da globalização, querem controlar a política, a economia e a religião do mundo. De fato, as religiões são mais importantes para eles, já que por meio das religiões se manipula e se tem manipulado através de toda a história da humanidade a mente das massas. E quando finalmente aparecer no cenário o anticristo, obviamente a unificação de todas as religiões facilitará seus planos de dominação mundial. Por ele, o assim chamado movimento ecumênico, que pretende a unificação religiosa, não é senão uma estratégia diabólica promovida e sustentada pelo mesmo espírito do anticristo. No nosso tempo, o personagem que mais tem promovido o ecumenismo é sem dúvida o já falecido Papa João Paulo II, o qual estabeleceu relações e vínculos com os líderes das principais religiões do mundo. Aqui o vemos, por exemplo, com um líder muçulmano, também com budistas, e aqui com os rabinos judeus. João Paulo II participou em todo tipo de cerimônias pagãs, em seu afã de promover o ecumenismo, como vemos aqui com cardeais e arcebispos presenciando uma dança cerimonial com adoradores do deus Shiva na Índia. Nessa ocasião, recebeu uma marca na sua testa de uma sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, temos que lembrar que no ocultismo, a parte da frente onde o Papa foi marcado é conhecido no mundo do ocultismo como terceiro olho, o qual, supostamente uma vez aberto, produz poderes psíquicos ou extrasensoriais. Shiva também é conhecida na Índia como o Destruidor e é sempre associada com serpentes, mas entre os maçons é conhecida como o Senhor da Morte. Depois de sua viagem à Índia, o Papa convidou este sacerdote hindu para que celebrassem seu ritual dentro do santuário da Virgem de Fátima. Observe a marca na testa, o assim chamado terceiro olho, enquanto que ao fundo se aprecia a imagem da Virgem Fátima. Aqui temos o mesmo sacerdote com alguns peregrinos hindus, celebrando seu ritual sobre o altar da Igreja Católica de Fátima. Agora, o sacerdote investe com o manto hindu que tem escritos os versos de Bhagavad Gita por todas as partes ao sorridente reitor da Igreja de Fátima. Depois, fez o mesmo com o bispo do referido lugar, que aceitou com alegria. Esse evento não passou despercebido por muitos católicos, como mostra esse cabeçalho de um jornal católico intitulado Relatório de Profanação Hindu em Fátima. O sucesso não passou adiante, pois em toda a estrutura religiosa, quando a hierarquia de cima decide algo, os fiéis adeptos não podem fazer nada a respeito. Um grande passo da unificação religiosa, promovida por João Paulo II, teve lugar em 27 de outubro de 1986, em Assisi, na Itália. Ali, uniu a todos os líderes de todas as religiões do mundo para supostamente orarem pela paz mundial. Assistiram indígenas norte-americanos fumando seu cachimbo da paz ritualisticamente. Dalai Lama, espíritas, xamãs, protestantes, hindus. E quando passaram o microfone para falar, o Papa afirmou que todos oravam ao mesmo Deus. Dalai Lama, na sua vez, disse que todas as orações dos presentes produziram uma energia que causaria um ambiente de paz no mundo. O Papa, inclusive, permitiu que seu amigo Dalai Lama instalasse um ídolo de Buda no altar da igreja em Assisi. E, juntamente com seus adeptos de sacerdotes budistas, celebrou uma cerimônia, enquanto lá fora, entre as pessoas, se escutava mantras, cantos e sons de sinos budistas. Estamos, pois, vendo com nossos próprios olhos como se está formando aquele que no passado muito se comentou no mundo cristão, isto é, que chegaria o dia quando se uniria todas as religiões. No protestantismo, os Illuminati têm um grande interesse tanto com os carismáticos, com seus sinais e dons, como os não carismáticos. Se alguém está mais servido do que ninguém no movimento ecumênico, este é Billy Graham, maçom grau 33, e há em ocasiões que é chamado também de o Papa Protestante. Aqui o vemos saudando o ex-presidente Truman com o gesto maçom. Truman, em uma ocasião, afirmou o seguinte:
Se em minha vida tivesse que escolher somente entre ser maçom ou presidente dos Estados Unidos, haveria de escolher ser maçom. Truman nunca escondeu o fato de que era maçom. Aqui ele aparece com sua indumentária maçônica. Desde seu início, Billy Graham foi pastoreado por cardeais e bispos dos Estados Unidos para infiltrar o protestantismo, o qual tem cumprido ao pé da letra. Em 1967, Graham recebeu um grau honorário deste bispo jesuíta em uma universidade católica na Califórnia. Nessa ocasião, afirmou que o evangelho que fundou essa universidade é o mesmo evangelho que prego hoje. Aqui lemos: o Papa é quase um evangelista. Billy Graham declarou isto em uma entrevista exclusiva em relação à assim chamada peregrinação do Papa à Polônia, a qual também chamou de um triunfo para a cristandade. Aqui o vemos no Vaticano oferecendo um livro ao Papa. O Papa católico e o Papa protestante. Agora o vemos conversando amigavelmente nesta ocasião outra vez no Vaticano com o Papa, como grandes amigos. William Randolph Hearst, católico e membro da seita Cavaleiros de Malta, e dono de uma cadeia de jornais por todos os Estados Unidos, é um personagem de muita influência e milionário. Recebeu ordem de impulsionar e dar a conhecer Billy Graham quando era uma figura quase desconhecida. Isso anunciando suas campanhas evangelísticas por todo o país e falando a seus editores para que escrevessem acerca dele em todos os seus jornais a nível nacional. O bispo Fulton J. Sheen, maçom grau 33, alguém muito conhecido no seu tempo, foi outro clérigo católico a quem também foi dado a ordem de pastorear e aconselhar Billy Graham. Mais adiante, em outro segmento desse vídeo, veremos como o próprio Billy Graham afirma que em uma ocasião o bispo Fulton J. Sheen foi vê-lo e conversaram durante 4 horas. Desde esse dia, disse Billy Graham, sua relação com a Igreja Católica mudou por completo. Henry Luce, multimilionário e membro da Sociedade Secreta Caveira e Ossos, foi chefe durante muito tempo da revista Times e também da Life Magazine, ambas controladas pela maçonaria, por meio da qual Henry Luce continuamente projetava a imagem de Billy Graham. Como, por exemplo, temos aqui a capa da revista Time, publicada precisamente no ano que foi elaborado esse vídeo, em 2007. O curioso nesse caso, no entanto, é que a letra M se encontra parcialmente coberta pela cabeça de Graham, dando a aparência de que o sujeito tem 2 chifres. Algo que, por outro lado, não é de estranhar, pois a maçonaria continuamente recorre a simbologias subliminares. Voltando com Henry Luce, temos que esse personagem foi tão reconhecido pelos Illuminati a ponto de fazerem um selo de cartas com seu rosto, e na margem esquerda do mesmo aparece a palavra editor. Não podemos deixar de destacar também que, curiosamente, o valor do selo é 0,32 centavos, e se ao número 32 somamos a imagem de luz, então temos o número 33, que é o grau mais alto da maçonaria. Vejamos agora uma entrevista que fez o reverendo Schuller, maçom grau 33, a seu amigo Billy Graham, também grau 33. Julgue você se esse sujeito, Billy Graham, não está sendo movido pelo espírito do anticristo, pois afirma, entre outras coisas, que o corpo de Cristo é composto também por muçulmanos, budistas e todos os não crentes no geral, e que são salvas e vão ao céu, ainda que não conheçam a Jesus. Uma afirmação saída do próprio inferno, já que, evidentemente, se aos não convertidos não necessita nascer de novo e serem salvos, então toda a obra do Evangelho não tem nenhum sentido. Tudo é em vão. Vejamos a entrevista. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ
whether they're conscious of it or not. They're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. Neste outro segmento da mesma entrevista, o maçom Schuller pergunta a Graham sobre outros dois maçons já falecidos que é amigo de ambos. É o bispo Fulton J. Sheen, que foi muito amigo de Graham, e Norman Vincent Peale, posto pastor protestante, iniciador da filosofia do pensamento positivo, o qual também afirma com orgulho e sem rodeios que ele era maçom até mesmo da terceira geração desde seu avô. You knew Fulton Sheen, you knew Norman Peale. Your comments on both of these men? I think that the primary way of communicating is to live the life. Let people see that you're living what you proclaim. And both of them lived it. And I knew both of them as you did and loved them both. And I have in my book a story of how Fulton Sheen came to my apartment on a train once, and we had 2 or 3 hours together. And when I went to his funeral, they took me right up to the place of burial, and I felt I had lost a very dear friend. And since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed. They open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. Nesta entrevista com David Frost, é perguntado a Graham sua opinião sobre o Islã. E em vez de definir como uma religião falsa, o rapaz faz tudo ao contrário, afirmando que não temos compreendido e que Maomé tem muito respeito por Cristo e o considerava como o maior dos profetas, mas depois dele, certamente. Disse que agora estamos mais próximos do Islã do que imaginamos. Aqui cabe dizer que este sujeito deliberadamente omite que no Islã todo aquele que mata pela propagação dessa religião é prometido ao paraíso. Why is Islam the fastest growing religion in the world? I don't know the answer to that, but I can give some my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam. The promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood, too, because Muhammad had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really think we are. Nesta outra parte da entrevista, Graham define os cristãos fundamentalistas como intolerantes, e isto, obviamente, porque eles são os que atrapalham no movimento ecumênico que promove, e no qual ele é parte crucial. Também afirma descaradamente que agora tem 100% do apoio católico, e que os bispos, arcebispos e o próprio Papa são seus amigos, com os quais afirma ter muitas coisas em comum quanto à fé.
Vejamos a entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I thought that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. Nesta entrevista com Larry King, na CNN, foi perguntado a Graham a sua opinião sobre os Mormons e o Vaticano. E, como é de se esperar, respondeu que tem uma maravilhosa comunhão com todos eles. Apesar de os Mormons, por exemplo, serem hereges que creem que Lúcifer é o irmão de Jesus e também praticam a poligamia, entre outras coisas. Quando fala do Papa, Graham esboça um sorriso e abertamente confessa com orgulho que ele estava pregando em Cracóvia, Polônia, na Catedral de Karol Wojtyła, no momento em que este havia sido eleito Papa. Graham havia sido convidado por ele para que pregasse ali em sua catedral. Também afirma que anteriormente a esse evento havia recebido um doutorado honorífico por parte de um cardeal em Warsaw, Polônia, em uma escola católica. E, por fim, disse que lhe agrada muito João Paulo II e que estão de acordo em quase tudo. Vejamos a entrevista. What do you think of what do you think of like Mormonism, Catholicism, other faiths within the Christian concept? Mm-hmm. Oh, I think I have wonderful fellowship with all of them. For You're example, comfortable with Salt Lake City, you're comfortable with the Vatican? oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated, made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. Now, you must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope. And I knew it wasn't Wyszynski. I'd just been with him in Warsaw, where I'd received an honorary doctorate, and from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyła. There were just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He But not socially. He's a liberal socially. I mean, yes. wealthy nations, you Yes. share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que os Illuminati deram a missão a Billy Graham, este tem sido o prostituto religioso de cada atual presidente na Casa Branca, já que quando a popularidade ou a imagem de algum deles se vê afetada, Graham é chamado de imediato à Casa Branca para levantar a imagem do atual presidente. Isto indo pessoalmente e dando um sermão e discurso diante da imprensa. Esse livro, que saiu à venda em 2007, intitulado O Príncipe de Guerra, é sobre Billy Graham, quem vemos na capa rindo, e atrás dele, à esquerda, vemos o rosto de Henry Kissinger, um elemento dos Illuminati. Este livro
extraordinariamente documentado, narra como Billy Graham tem abençoado todas as guerras feitas pelos Estados Unidos, inclusive dando estratégias para ataques militares. O livro explica, por exemplo, como durante a Guerra de Vietnã, Billy Graham aconselhou ao presidente Nixon para que bombardeasse os diques de água e campos agrícolas dessa nação para privá-los de seu sustento, para que morresse de fome a população. Nixon seguiu seu conselho e o resultado foi 1 milhão de mortos. Quando se iniciou a guerra no Golfo Pérsico contra Saddam Hussein, no Iraque, e isso sabemos hoje que foi para roubar o petróleo dessa nação, Bush pai convidou a Graham para a Casa Branca em 16 de janeiro de 1991 para que orasse pelos bombardeios e abençoasse simbolicamente as armas utilizadas contra a nação do Iraque. Em relação ao dito evento, este jornal publicou um artigo intitulado Orando pela Paz, aonde diz que Billy Graham, em um sermão, afirmou o seguinte: há tempos nos quais temos que lutar pela paz. E orou para que a Guerra do Golfo trouxesse uma nova paz e, como disse o nosso presidente, uma nova ordem mundial. Hoje, no entanto, sabemos que não foi pela paz, senão pelo petróleo do Iraque e também, como bem parece saber Graham, pelo estabelecimento da nova ordem mundial, do qual ele, obviamente, toma parte. Depois de George Bush pai, chegou à presidência Bill Clinton. Como era de se esperar, Billy Graham também lhe serviu como prostituto religioso. Esta fotografia pertence ao momento em que Billy Graham foi à Casa Branca para apoiar espiritualmente a Bill Clinton, quando havia caído em adultério com Monica Lewinsky. Billy Graham justificou a Clinton em seu pecado, dizendo que ele não tinha culpa, pois o presidente é um homem muito charmoso e que as mulheres o assediariam. Os adultérios de Clinton, que foram comprovados anteriormente ao caso de Monica Lewinsky, ficaram também absolvidos com essa declaração de Billy Graham, o Papa protestante. Billy Graham sempre tem afirmado, quando chega um presidente à Casa Branca, que o dito presidente é cristão. O mesmo dizia de Clinton, ainda que o vemos recebendo a hóstia de Papa João Paulo II. E também, claro, apesar de que Clinton apoiou e promoveu o aborto, como nos mostra esse jornal, onde que pela segunda vez Clinton se opôs a proibir os abortos avançados. Achando pouco, Clinton também foi o primeiro presidente a estabelecer contato com o movimento gay, como nos diz este jornal. O voto gay ajudou, por certo, que Clinton ganhasse a presidência quando este se lançou como candidato. Apesar do exposto, nesta entrevista que fez um argentino a Billy Graham, o mesmo afirma que gosta de Clinton, especialmente Hillary, a esposa de Bill Clinton, uma mulher a quem Graham tem defendido, já afirmou publicamente em várias ocasiões. Apesar de Hillary ter feito sessões espíritas na Casa Branca quando seu esposo era presidente. You like the Clintons? I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes. On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him, and he has presented me on occasions. He's made speeches about me. But he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things. Depois de Clinton, entrou na presidência George Bush filho, e como era de se esperar, Billy Graham também afirmou que George Bush também era cristão, ainda que nesse caso o próprio Graham supostamente lhe conduz ao Senhor. Entretanto, aqui o vemos orando no Muro das Lamentações como judeu, o qual nos mostra que trabalha para os planos sionistas dos Illuminatis. E a parte, claro, pertence à Irmandade Caveiras e Ossos. Bush é responsável pela morte de 4 milhões de iraquianos e 4 milhões de refugiados. É obviamente fantoche dos Illuminati, que controlando os meios de comunicação, o mostra diante das pessoas de uma maneira subliminar, projetando-o como um santo com auréola. Certamente um verdadeiro santo, e louvado, sobretudo, pelo próprio Billy Graham.
Curiosamente, se tem visto Bush fazendo o sinal satanista com a mão repetidas vezes. Aqui o vemos guardando 1 minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia de 9 de setembro, que os mesmos Illuminati levaram a cabo, por certo. Aqui o vemos com a rainha da Inglaterra e também fazendo o mesmo sinal. Nesta entrevista que veremos, é perguntado a Graham sua opinião sobre os Bush e, como um bom prostituto religioso que é, afirma que os ama e que inclusive os considera como a melhor das famílias presidenciais. São, disse ele, uma verdadeira família. A melhor família, sim, mas de genocidas e traficantes de heroína, entre outras coisas. And George Bush? No, friend, that's, to me, Like everybody, Billy. no, to me, they're the greatest of all the families, As a family. as a family. They really are a family. They really are a family. A organização Billy Graham é um império religioso avaliado em milhões de dólares, o qual herdou seu filho Franklin Graham, um ex-alcoólatra que, como era de se esperar, continua trabalhando para o movimento ecumênico como fez seu pai. Tudo indica que na cúpula do poder mundial, tanto o Vaticano como os Illuminati certamente estão combinados para impulsionar o movimento ecumênico. Faz alguns anos, a organização Billy Graham organizou uma campanha por toda a América Latina com o projeto chamado Minha Esperança. Tal campanha, não obstante, foi só uma estratégia com o fim de levantar um censo para o Banco de Informações do Vaticano, já que a todos os participantes foi pedido que arrecadasse os nomes de todas as pessoas por eles convidadas. O logo, impresso no folheto da propaganda, mostrava esta figura tipicamente ocultista, pois é uma figura irreal, que de nenhuma maneira pode ser cristã e não tinha nada o que fazer aí. Se encontrava, pois, completamente fora do lugar. Porém, tem sentido quando aceitamos o fato que tal campanha tinha interesses e objetivos ocultos. O protestantismo hoje em dia se tem convertido em uma verdadeira torre de Babel de confusão, cuja estrutura religiosa é composta por suas numerosas denominações e seitas. São manipuladas desde a cúpula do poder religioso por líderes corruptos que pertencem a diversos grupos e sociedades secretas. Estes líderes trabalham todos guiados pelo espírito do anticristo para a união final de todas as religiões. Entre as sociedades e grupos secretos que conspiram dentro do protestantismo se encontra, por exemplo, e obviamente a maçonaria, os Cavaleiros de Malta, o Papado, Alcoólicos Anônimos, a Ordem Caveira e Ossos, universidades maçônicas como a Oral Roberts University, o movimento judicionista, a rede televisiva Trinity Broadcasting Network, entre muitos outros. Os líderes mais famosos e reconhecidos no protestantismo pertencem ou estão relacionados com alguma ordem secreta, as quais, ao final das contas, estão controladas todas pelos Illuminati. Entre os abertamente ecumênicos e com nexos diretos com o Vaticano, somente para mencionar alguns, temos a Billy Graham, Franklin Graham, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Chuck Colson, James Dobson, Elizabeth Elliot, Jerry Falwell, Bill Hybels, D. James Kennedy, J.I. Packer, Louis Palau, the Radio Bible Class, Robert Schuller, John Stott, Joseph Stoll, Wycliffe Bible Translators, United Bible Societies, Bible Society of America, Jack Van Impe, Wheaton College, World Vision, Philip Yancey, Youth for Christ, entre outros. O reverendo Schuller, por exemplo, muito amigo de Billy Graham, é maçom grau 33 e tem assistido em numerosas ocasiões aos eventos do reverendo Moon. Em Grand Grove, Califórnia, tem uma congregação com milhares de assistentes que congregam em sua assim chamada Catedral de Cristal. Antes de construir sua luxuosa catedral, Schuller levou os projetos ao Vaticano para que fossem abençoados pelo Papa João Paulo II. No 7º piso, inclusive, de sua catedral, se encontra até hoje uma fotografia dele com o Papa abençoando estes planos. Nos jardins do luxuoso complexo, mandou fazer 4 estátuas de 4 maçons aos quais ele admira: o bispo Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, Billy Graham
e ele mesmo, claro. Aqui o vemos saudando descaradamente com uma saudação maçônica a Gorbachev, um personagem que trabalha para os Illuminati, e que por ele, obviamente, é apoiado pela revista maçônica Time, como o vemos aqui nesta capa, onde o descrevem jactanciosamente como o Homem do Ano. Aqui temos Schuller, com o líder da Sociedade Muçulmana da América. Ambos organizaram o que chamaram de uma tarde de solidariedade religiosa, um evento ao qual assistiram diversos líderes religiosos para fomentar a união de todas as religiões. O televangelista Pat Robertson, maçom grau 33, um personagem muito conhecido por ter seu próprio canal de televisão e várias estações de rádio, afirma que alvo em uma igreja batista maçônica no estado de Virgínia. Algo difícil de se acreditar, isto é, que pode existir igrejas protestantes maçônicas. No entanto, tudo é possível na Babilônia protestante. Questionemos este folheto, por exemplo, impresso pela Igreja Batista do Sul, a qual, por certo, a mais numerosa dos Estados Unidos, onde convoca uma convenção em que abertamente fala de sua relação com a maçonaria. Curiosamente, o logo que aparece na parte inferior com a letra M e que supostamente se refere à missão e ministério, também poderia se referir, sem dúvida, à letra M de maçonaria. Voltando a Pat Robertson, ele tem se envolvido com a política e serve de marionete ou prostituto religioso para os Illuminati, igual que Billy Graham. Aqui o vemos saudando ao ex-presidente Reagan. Aqui na capa da Time, o vemos descarada e abertamente fazendo uma saudação maçônica com a mão. O artigo se intitula Evangelho TV, Religião, Política e Dinheiro. Outra fotografia de Robertson, novamente com uma saudação maçônica, parece não lhe importar que o mundo evangélico saiba, já que sabe bem que a maioria são senão um bando de marionete manipulados sem discernimento próprio. O pai de Robertson foi senador e diretor de uma importante comissão bancária dos Estados Unidos, maçom grau 33 e a serviço dos Illuminati. J. Peter Grace foi muito amigo de Robertson e o ajudou para que se graduasse com licenciamento em leis na Universidade de Yale, aonde se encontra a sede da Irmandade da Morte, Caveira e Ossos. Grace também foi líder a nível nacional da Ordem Católica Secreta, os Cavaleiros de Malta. Pat Robertson fundou há anos uma organização política chamada a Coalizão Cristã, por meio da qual alcançou os evangélicos para que votassem em George Bush Filho, e por cujo voto Bush pôde alcançar as eleições à presidência. Robertson escolheu agora como chefe da organização supostamente cristã a este jovem Ralph Reed, a qual a revista maçônica Time o chama aqui de a mão direita de Deus. E isto porque a coalizão cristã se denomina também como a direita cristã. Conheçam a Ralph Reed, 33. Sua coalizão cristã está em uma cruzada para tomar a política dos Estados Unidos e está funcionando. Não podemos deixar de dizer que, por outro lado, aqui é dado a Ralph Reed 33 anos, ou seja, grau 33 da maçonaria. O selo maçom sobre Reed, tanto ele como Robertson dizem ser cristãos. Um exemplo de ecumenismo descarado, de aliança com a Igreja Católica Romana, onde estão envolvidos Pat Robertson. Este é o documento intitulado Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no terceiro milênio. Este pacto ecumênico foi formado, como diz aqui, pelo suposto cristão Dr. Bill Bright, representante da Cruzada Estudantil para Cristo, o cardeal John O'Connor, da Arquidiocese de Nova York, o Dr. J. E. Packer e o reverendo Pat Robertson. Estando assim as coisas e conhecendo nós a agenda que este ser vivo tem, este documento deveria se chamar então da seguinte maneira: Pseudo-evangélicos e maçons católicos juntos, a missão anticristã no terceiro milênio. Outro personagem ecumênico é James Dobson, muito conhecido no meio evangélico por seu programa de rádio a nível nacional, chamado Enfoque na Família, e autor também de vários livros.
Este sujeito tem recebido nomeações de honra da parte do catolicismo romano, além de que suas grandes instalações, onde opera no estado do Colorado, foram financiadas por nações milionárias por parte de organizações católicas. Dobson forma parte também desta organização, sendo cristã, chamada de Guardadores da Promessa, a qual é 100% ecumênica, pois participam dela tanto católicos como mórmons, outros dos muitos cavalos de Troia introduzidos no protestantismo. Deixando por um momento o tema do ecumenismo, o qual retornaremos mais à frente, é necessário mencionar também aqueles que dentro do protestantismo trabalham pelo movimento acionista judeu, o qual pretende a dominação mundial e forma parte da conspiração dos Illuminati. Pregadores por Israel, como aqui John Hagee, um conhecido televangelista e autor de numerosos livros sobre profecias, este sujeito na atualidade, por incrível que isso pareça, abertamente provoca os ânimos dos cristãos ignorantes para que apoiem o bombardeio e a destruição da nação do Irã, outra nação rica em petróleo, supostamente. Outro conhecido televangelista e obviamente também corrupto, ainda que agora falecido e que trabalhava para os judeus sionistas, é o reverendo Jerry Falwell. Este homem, assim como John Hagee, alvoroçava os evangélicos para que apoiassem desde os Estados Unidos ao governo de Israel na matança contra os palestinos. Em uma de suas viagens a Israel, o primeiro-ministro deste país lhe presenteou um jatinho executivo como este que vemos na fotografia, acerca do qual se deriva a pergunta: em troca de quê? Outro agente sionista dentro do protestantismo é este homem, Arnon Froese, o qual anda em todos os Estados Unidos coletando ofertas de todos os evangélicos para supostamente ajudar a Israel. Isso como se os judeus necessitassem mais dinheiro do que já têm, além de que blasfemam contra o Senhor Jesus. Incrível, pois, o roubo. O logo de sua organização, por outro lado, deixa muito o que dizer quando vemos essa serpente enroscada e com a língua de fora. Voltando ao tema do ecumenismo, temos que em 1977, 1986 e 1987 se tem levado a cabo importantes reuniões entre protestantes carismáticos e católicos. O segmento deste vídeo corresponde a uma dessas reuniões em Superdome, Nova Orleans. O evento foi dirigido pelo sacerdote católico Tom Forrest, um indivíduo designado pelo Vaticano para levar a cabo tais reuniões. No vídeo aparece o autonomeado apóstolo e profeta Peter Wagner, um homem com cara de duende que tem escrito vários livros e lhe consideram um experto na assim chamada guerra espiritual. Apesar de suas supostas credenciais, não obstante, aqui o veremos em fornicação espiritual com a Igreja Católica. Este homem afirma que contratou os principados e demônios do mundo, mas nunca, obviamente, contra a Igreja Católica Romana. A mexicana Ana Mendes é discípula colaboradora de Peter Wagner, uma ex-macumbeira que na realidade seguiu sendo bruxa até hoje e rouba aos crentes incultos os seus pertences, aonde quer que essa se apresente, pedindo doações de toda espécie, dinheiro, joia, carros, terrenos, casas, tudo para dar ao Senhor, diz a bruxa, a qual também, por certo, se diz profetiza. É necessário mencionar também que Ana Mendes foi a primeira em organizar as assim chamadas Marchas para Jesus no México, um evento que desde o seu início nos Estados Unidos foi de origem ecumênica. Vejamos o vídeo. I hope that you will stand and respectfully welcome Father Tom Forrest. Redemptorist priest Father Tom Forrest inspires us to be part of the team and carry this message of Jesus' love to our generation. To convert this pagan world, we have to be more than workers of signs and wonders. In our holiness, we must be the sign. We must be the wonder.
Now, I said we couldn't do it alone. That's what this meeting's all about. Are we a team? Yeah. Let's show them that we're a team. Again. Amen. Let the Lord make us into a team right now. Let him just bring us together. Let him cleanse our hearts. Let that spirit of holiness come down upon us. Hallelujah. Let the fire of God fall on this place. Let the Lord melt away the sin. Let God be exalted. Let his people be set free tonight. Let the holiness of God descend upon the people of God. Outro personagem ecumênico com abertos e diretos nexos com o Vaticano é o famoso televangelista Benny Hinn. Estas fotografias, inclusive, aparecem em um site que pertence a Benny Hinn Ministry e nos mostra Benny Hinn em Roma com o sacerdote Francisco Cappuccino Rainero Cantalamessa. Cantalamessa pertence à assim chamada Delegação Católica para o Diálogo com as Igrejas Pentecostais e de 10 em 10 anos viaja por todo o mundo estabelecendo encontros ecumênicos para assimilar aos protestantes. Veremos agora um vídeo revelador onde a rede notícia CNN faz uma entrevista com Benny Hinn no funeral do Papa João Paulo II no Vaticano. Benny Hinn afirmou em uma ocasião que o melhor dia de sua vida foi quando conheceu a João Paulo II. Vejamos o vídeo. Popular televangelist Benny Hinn joins us shortly. You may not know that Hinn has fond recollections of Pope John Paul. Benny Hinn live from Rome in 6 minutes. Plus, no, there are a lot of disappointed people in Rome today. Tens of thousands came to see the Pope's body, only to be turned away because it's become too much to handle. But the fact so many came to pay respects to this religious man is fascinating. Let's head live to Vatican City and televangelist Benny Hinn. Good morning, Benny. Good morning. When you see so Hello, many... Carol. Hello. Thank you for joining us. When you see so many standing in line for 7, what are these people searching for? Well, they're searching for answers. People are very hungry for God. And this is a very moving moment for me. I just attended a special service, a memorial service here in the Vatican. I was moved to tears as I saw people hungry for God. And this is a very, very special day in the history of Christianity, where you see the hunger for God so intense worldwide, Carol. Well, let me ask you this, Benny. Alessio Vinci, our correspondent, talked to many of these pilgrims standing in line. Most say they do not attend church or follow the church's teaching. Might this event change that? Well, it's going to. You know, you see what's going on earth today, the troubles, the questions, the fears that people have. And I think just there's a change happening. And what this dear Pope John Paul II has done is he has made us aware of the fact we need God. And like I said, to see these crowds here and what's happening here just once again is such a clear sign that people around the world are turning to God by the millions. But you know what, Benny? I would suppose that many people reach into organized religion and take what they want from it and discard the rest. Don't you believe that? I'm sorry, say that again, dear. They sort of like belong to an organized religion, but they sort of pick out the pieces they want to follow and they throw the rest away. Won't they still do that? Well, of course they still do. I mean, you can always have that. But please understand, we are living in a day that we've never seen like before. I was just in Bangalore, India. I had 7 million people show up to my meetings. I didn't think I'd see that happen. Or in the Philippines, 3.5 million. Look,
whether there's organization or not, Jesus Christ said he is coming back to earth. And before his coming, he's making the world aware of his power. And we're not going to really be able to stop that. Benny, will you be in the special mass tomorrow in the funeral service at all? No, ma'am. I was invited to attend the special memorial service that was held this morning, but I will not be in the special service tomorrow. I'll be here, but I'm just so glad I came for this morning's meeting, just to honor the memory of this great Pope that has really touched my life as well as millions. Televangelist Benny Hinn joining Daybreak this morning. Thank you, sir. We appreciate it. Outro personagem ecumênico muito famoso no protestantismo de língua hispana é o cantor Marcus Witt. Deste homem, apresentaremos em continuação um vídeo de um encontro entre católicos e protestantes em Buenos Aires, Argentina, em julho de 2006. O evento foi organizado por um órgão religioso chamado Creces, cujas iniciais significam Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos no Espírito Santo. No vídeo aparece Marcus Witt com o sacerdote Raineiro Cantalamessa, o mesmo sacerdote que já vimos com Benny Hinn, e obviamente é importante elemento do Vaticano em sua agenda do movimento ecumênico. Aqui veremos Marcus Witt falar de um novo caminho que ele disse devemos buscar. Isto se referindo, claro, ao ecumenismo, acerca do qual um dos católicos assistentes afirma depois, e com justa razão, que ele não sabia que existia esse novo caminho. O sacerdote Cantalamessa, por outro lado, se refere aqui aos evangélicos como irmãos protestantes, sendo que no passado sua ordem de monges franciscano, junto com os dominicos, foram as ordens encarregadas de implementar a Santa Inquisição, com seus tormentos aos protestantes, que nesse momento, por certo, não os chamava de irmãos protestantes, senão de esses malditos. Os queimavam na fogueira em sua alta fé. Vejamos o vídeo. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre, honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino, quiero caminar por esta vereda diferente porque ya conozco la otra, y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Bueno, y la pregunta para Cantalamessa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marcus Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes
han rechazato a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces. Hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes y ahora tenemos la obligación de ayudar a nuestros hermanos a redescobrir como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María como está en la Biblia. Outro sujeito maçom e ecumênico é Paul Crush, que aparece aqui com sua esposa Jay e um sacerdote católico no Vaticano. Aqui o vemos apertando a mão do Papa, ao mesmo tempo que com sua mão esquerda sustém um presente que oferece ao Papa. Paul Crush é dono da maior rede de televisão cristã do mundo, operando inclusive com vários satélites, a Trinity Broadcasting Network. Por meio de seus programas de televisão, estafa sistematicamente os protestantes ingênuos, pedindo dinheiro todo o tempo e às vezes propaga o ecumenismo, promovendo líderes corruptos e ecumênicos. Vejamos em seguida como inicia sua programação do Trinity Broadcasting Network de Paul Crush. This program has been brought to you through the prayers and contributions of our faithful partners throughout North America and the world. Agora veremos novamente, porém analisando cuidadosamente, pois descobrimos simbologias ocultas nessas aparentemente inocentes imagens. Em primeiro lugar, vemos que o laser de luz não vem do céu à terra, no entanto, sai do centro da terra para fora. Logo, quando vemos o logo, aqui com uma pomba interposta sobre uma cruz, vemos que a pomba se encontra completamente para baixo, sendo esta a forma que se representa no ocultismo o simbolismo da pomba desde muitos séculos. Como esta aqui no logo da Ordem Templo Orientes, uma ordem satanista do nefasto Aleister Crowley. Aqui temos à esquerda um logo da seita Rosa Cruz, do século XIV. Também com uma pomba para baixo. No centro, o logo da Ordem Templo Orientes. E à direita, o logo da Trinity Broadcasting Network. Na imagem televisada do logo, no entanto, vemos que não se percebe mais a pomba e que se parece mais com o aspecto de chapéu com os braços abertos e estendidos, vestidos por uma espécie de túnica. Ao finalizar o programa, é dado crédito à Trinity Broadcasting Network e vemos esta imagem da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, por sua vez, é 100% maçônica e foi um presente dos maçons de Paris, na França, aos Estados Unidos. Foi construída por este escultor maçom de nome Frédéric Auguste Bartholdi, o qual fez uma parte da estátua em Paris e depois as partes foram trazidas de barcos a Nova York, onde foram finalmente armadas para formar a estátua. Bartholdi já havia realizado anteriormente estátuas de tamanho colossal, como esse imponente leão que vemos aqui ao pé desta montanha. Bartholdi passou um tempo no Egito, um lugar de onde precisamente os maçons têm tomado parte de seu conhecimento e simbologia. Ali propôs construir esta deusa egípcia como uma espécie de farol para a inauguração do canal de Suez, ainda que seu pedido foi negado pelo governo do Egito. Como um bom maçom, Bartholdi se inspirava nos desenhos maçônicos como este para criar suas esculturas, ou seja, a típica representação de deusas pagãs cheias de símbolos ocultos. O obelisco que se encontra em Washington, D.C., foi realizado por maçons e se chama Monumento a Washington. E isto, obviamente, Washington foi um presidente abertamente maçom. Podemos vê-lo aqui com sua vestimenta maçônica. O simbolismo maçom da tocha, como se aparece aqui na Estátua da Liberdade, representa, segundo os maçons, a luz da sabedoria e da razão. No entanto, esse é o primeiro nível de interpretação, já que para os maçons mais avançados, essa tocha significa a luz luciferiana do seu deus Lúcifer. Voltando para Paul Crush, e como já o havíamos mencionado, esse sujeito promove o ecumenismo por meio de sua rede de TV, a qual se vê literalmente em todos os países do mundo. Obviamente, nunca denuncia ou ataca a Igreja Católica Romana,
e promove, em troca, a televangelistas ecumênicos, como o vemos aqui, ele e a sua esposa Jen, juntamente com o reverendo Schuller. De igual maneira, vemos o ecumênico Benny Hinn aparecer regularmente na Trinity Broadcasting Network. Na realidade, todos os televangelistas famosos são ecumênicos e têm por ele ampla cobertura e apoio da parte de Trinity Broadcast Network. Este homem, por exemplo, Jack Banimpe, o qual também o chamam de a Bíblia Andante, porque sabe grande parte da Bíblia de memória, aparece frequentemente na Trinity Broadcast Network e seu ecumenismo é incrivelmente aberto e blasfemo, que na realidade não necessita de nenhuma explicação. Vejamos o vídeo. I've spent years studying the Word of God. I've got 70,000 hours invested in this book. I've read a book a day for many decades now, and I have over 10,000 volumes that I've studied. And I want to tell you folks that we often misrepresent our Catholic brothers and sisters and what they teach. And now that I know the truth, I will stand for what is right and teach what is right according to their beliefs. And oh, you Catholic people, listen to your leaders and priests and cardinals and popes. Thank God for these great Catholic leaders, cardinals, popes, who say it's near. Be ready. So actually, you know, Jack, they based all of their anticipation on the coming of the Lord on the Bible. Yes, we agree on all these things. It's exciting to have read all these Catholic books. Mm-hmm. I mean, I was stirred. Billy Graham and Pope John Paul II. They are no strangers to you, Dr. Graham, the evangelist, and of course Pope John Paul II, the head of the Catholic Church worldwide, Jack. I know these men have meant quite a bit to you. Oh, they really have, Rexella. I read everything that Dr. Billy Graham puts out and Pope John Paul II, because these men have given me real direction in my life concerning the message of salvation and concerning the message of love and forgiveness. And you're going to hear some things about forgiveness in a few moments that'll shock you as to what the Catholic Church under this Pope is about to do. But I can't say enough about these two great giants of the faith because of what they've preached and how they've stood true. And you know, I get so upset with people when they try to make me change my mind. I read all of Pope's messages. I know what he believes. And someone said to me the other day, do you really believe he's a Christian? Come on. Outro personagem que aparece regularmente na Trinity Broadcast Network com Paul Crush é este homem, Carl Lindsay, um suposto experto em profecia e 100% ecumênico ao ponto de afirmar crer nas profecias da Virgem Fátima. Note como se incomoda Paul Crush quando Lindsay identifica o Papa como falso profeta do Anticristo. Ao final, todos terminam concordando, dizendo que o Papa João Paulo II é um grande homem. Vejamos a entrevista. I bring the Pope in because he is the friend of both of them. Mm-hmm. And he kind of, but you know, after the Antichrist is raised from the dead, these two have the best credentials of anybody in the world, and the reason he wanted them there was to testify that they literally saw him raised from the dead. Mm-hmm. Mm-hmm. And so that becomes, you know, the false prophet becomes the great proclaimer of the miraculous qualities of the Antichrist. Isn't this scenario of bringing the Pope into it, isn't that going to cause our Catholic friends a little heartburn? Well, I don't think so, because I brought in the prophecies of Fatima, which predicts that the second Pope after this Pope will be somehow involved with the Antichrist. You know what? That's right. I read that. You read it, didn't you? Those children in Portugal that saw exactly the children of Fatima. Yeah. They made this prophecy, which has been kept in the Vatican, and every pope has known about them. And I don't think any pope was ever as troubled by them as the present pope. I mean, he is troubled. He said, I know that, he said, I greatly fear that a future pope will either be the Antichrist or he will be wrapped up with it. So I'm not saying something as a Protestant trying to hit at the Catholic Church. This is something the Catholic Church itself has already said. Has seen. Yeah, the present Pope has seen it. Because the present Pope, John Paul II,
he's a good man. He's a man of faith. We covered him at Denver, Colorado a couple of years ago. It would be very difficult to say that he's not. Now, I know a lot of Protestants out there will get their dander up and so forth, but look, folks, a person is not a Christian because of a system he has to be a part of. A person is a believer in Jesus. If he comes to a personal faith in Jesus Christ, he is born again, and he is truly a Christian. Well, how? Even though they may be wrapped up in some things that don't fit. Oh, you know there's probably things in the Catholic Church that Pope John Paul doesn't even agree with. Probably so. You know, I'm sure of it. Certainly Malachi Martin has brought this out, and by this blood, you know, it's quite a book. I heard... Voltando para Paul Crush, temos que este indivíduo já foi exposto como um corrupto e, ademais, um homossexual, por uma investigação levada a cabo por um canal de televisão. A investigação do canal de notícias destacou um pouco a imundícia onde se envolveu Paul Crush. E isso seguramente resultará de forma incrível para muitos, que a rede televisiva cristã maior do mundo esteja nas mãos de um homem assim. Por outro lado, se tem sentido quando começamos a aceitar o fato que tudo é parte de um grande quebra-cabeças conspiratório, o qual está preparando o cenário para a manifestação do anticristo. Vejamos o vídeo. Scandal is swirling now around the world's largest religious broadcaster after a lawsuit alleging homosexual misconduct against its founder surfaced last month. A scandal that has its roots here in Texas, and Fox 4's Richard Ray has more. Rich? Trinity Broadcasting Network is headquartered in Southern California, but has a major operation here in North Texas. Earlier this month, it canceled plans for its semi-annual live telethon, opting instead to run a best-of, all-on-tape version. It is the latest move that may have fans of founders Paul and Jan Crouch wondering what's going on. Well, lots. Your Trinity Broadcasting Network, in spite of some of the crap you read in the newspapers, is alive and well. Obviously, something's amiss, but longtime viewers may be asking what. I'm not even going to dignify it with what it's all about. But sometimes calmly, but increasingly with anger, Dr. Paul Crouch rails at unspecified charges against him. Most of them are a pack of lies right out of the pit of hell. And I can prove it. It's the work of the devil, Crouch tells his huge audience. You burn in hell for eternity. And a few measly dollars you might think that you're not going to get them, by the way. But in fact, money paid to settle a lawsuit is at the heart of the crisis at TBN. The story begins here at Shiloh Ranch, Colleyville, Texas. It's one of dozens of residences that Paul and Jan Crouch maintain at various locations around the country. In 1991, Paul Crouch met a man at a TBN-affiliated drug treatment center here at the ranch, a man named Lonnie Ford. This much is certain, Lonnie Ford's no angel. He'd done time for drugs and a sex offense against a 17-year-old boy. Paul Crouch employed Ford as a chauffeur on and off twice right after he'd been released from jail. But in 1998, after yet another jail term, Crouch refused to hire Ford back. Ford filed a wrongful termination and sexual harassment lawsuit, alleging a homosexual relationship with Dr. Crouch. TBN reached an out-of-court settlement paying Ford $425,000 and getting in return Ford's promise of silence. Our concern is the $425,000. The ministry vigorously attempted to hide that expenditure for 6 years. Get out of God's way! Wall Watchers, a Christian advocate group based in North Carolina, has put out a donor alert telling people to stop sending money to TBN. The question of where the money came from is out there, and the fact that it's been paid at all is certainly inappropriate, and the fact that they attempted to cover it up is also of grave concern. How long have you and Sally been here? Paul Crouch is not talking to reporters, but TBN has released a statement addressing what it called Ford's dishonest, false, and scandalous claims. TBN admits paying Ford, but explains this course of action was deemed less expensive and would avoid the bad publicity. Here's where it gets even messier. Let me read directly from the TBN statement. In violation of his agreement, that's Ford's silence agreement, and in an attempt to extract more money from TBN and Dr. Crouch, in late 2003, the accuser, again that's Lonnie Ford,
threatened to shop an autobiographical manuscript to the media, should TBN and Dr. Crouch not agree to buy the manuscript for an exorbitant amount of money. Ford's attorney claims that TBN's attorney initially suggested $1 million, but when he countered that Ford wanted $10 million, the negotiations broke off. All our efforts to get TBN's version of the story led to TBN lawyer John Casoria, who asserts that not one red cent of ministry money was used to pay off Lonnie Ford, that it came from insurance and Paul Crouch's personal funds. This is the Trinity Broadcasting Network, celebrating 31 years of God's miracles. What TBN does not dispute, despite its urgent pleas for donations, is that it's sitting on a mountain of cash. They're constantly telling folks that even though they have $300 million in cash reserves and investments, that they're needing more money. In the U.S. alone, TBN is watched by more than 5 million households. Most of the big-name televangelists, like Benny Hinn, now air their shows on TBN. Most preaching the so-called prosperity gospel, promising God's blessings on those who contribute money, a doctrine many Christians believe is a perversion of the Scriptures. Paul Crouch ridicules such criticism. Well, what do you want me to preach? Poverty doctrine? Já havíamos mencionado o fato de que todos os personagens famosos e reconhecidos no protestantismo o são porque precisamente são impactados de alguma maneira com uma ou várias das sociedades secretas controladas pelos Illuminatis, as quais são utilizadas para levar a cabo a união das religiões dentro do seu plano de dominação mundial. No entanto, se tentarmos investigar todos e cada um dos principais líderes protestantes, isto seria, obviamente, uma tarefa quase impossível. Prossigamos agora com outro personagem, um dos mais reconhecidos, o suposto pastor evangelista e escritor Rick Warren. Aqui o vemos em sua piscina e vestido como costuma fazer, com suas típicas camisas havaianas. Rick Warren é o autor do famoso livro Uma Vida com Propósito, o qual foi vendido mais de 26 milhões de cópias, um dos livros mais vendidos em toda a década. E também o livro Uma Igreja com Propósito, outro best-seller anterior a Uma Vida com Propósito. Ambos os livros têm sido criticados por ter elementos da nova era e outras coisas. Na contracapa do livro Uma Vida com Propósito, vemos que este é recomendado por vários personagens, tais como Billy Graham, Franklin Graham, Bruce Wilkinson, Max Lucado, Marcus Witt, Luiz Palau, discípulo de Billy Graham, e Alberto Montesi. Curiosamente, todos eles são ecumênicos, igual que Rick Warren. Aqui abaixo dos comentários, vemos que o livro foi publicado em inglês pela companhia Zondervan, a qual se uniu à editora Vida, que é a que edita em espanhol. Igualmente, o livro Uma Igreja com Propósito, vemos que foi editado por Zondervan, em inglês, e pela editora Vida, em espanhol. Zondervan comprou a editora Vida em 1995. Zondervan e editora Vida, no entanto, pertencem a Rupert Murdoch. Aqui nesta foto com sua jovem esposa, ex-modelo, com a qual se casou, depois de se divorciar de sua esposa de toda a vida. Murdoch é um bilionário e magnata dos meios de comunicação. É dono de vários jornais, 36 estações de televisão e companhias produtoras de filmes. Além de que recentemente comprou a Wall Street Journal por $5 milhões. Murdoch pertence à congregação de Rick Warren, acerca do qual Warren tem sido criticado por muitos evangélicos, por ser Murdoch um dos principais produtores de filmes pornográficos nos Estados Unidos e Inglaterra. Além de que pertence à Ordem Pontífice de São Gregório o Grande desde 1998. Nesse mesmo ano, ele doou $10 milhões para a construção da nova Catedral Católica em Los Angeles, Califórnia. Voltando a Rick Warren, temos que, a parte de contar este com todo o apoio de Murdoch, também é promovido pela revista maçônica Time, a qual aqui o inclui na lista das pessoas mais destacadas durante o ano de 2004. De novo aqui na edição da Time, em outubro de 2007, projeta Warren como figura central com um artigo intitulado Os 25 Evangélicos Mais Influentes na América.
É evidente que os Illuminati têm encontrado em Warren o substituto perfeito para Billy Graham, outro prostituto religioso que serve aos seus objetivos. Warren pertence e afirma abertamente ao Concílio de Relações Exteriores, uma importante organização dos Illuminati. Por meio desta organização, viaja frequentemente por todo o mundo, mas não precisamente para pregar o Evangelho, e sim para promover a agenda política dos Illuminati. Aqui o vemos, por exemplo, na sua viagem à Síria com um importante funcionário desse país. Essa viagem certamente foi financiada por uma suposta doação de $2 milhões da parte de Murdoch. Warren foi criticado novamente por muitos evangélicos por causa desta viagem à Síria, pois quando estava lá, a única coisa que fez foi louvar a grande religião do Islã e se referir à união que existe entre cristãos e muçulmanos, promovendo assim a unidade religiosa. Do mesmo modo, a sua viagem a Ruanda, na África. Warren se dedicou a fazer política com o tirano que governa esse país, Paul Kagame, um conhecido genocida que massacrou a seu próprio povo em 1994. Aqui, uma fotografia dessa viagem publicada uma vez mais pela revista Time. Outro genocida com quem Warren se envolveu é nada mais nada menos que George Bush, membro da Irmandade Caveira e Ossos. Durante a reeleição de Bush à presidência, Warren mandou uma carta a 150 mil pastores através de todos os Estados Unidos para que votassem em Bush para sua reeleição. Suas palavras foram as seguintes: aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, votem em Bush. Assim como temos visto através deste vídeo, como inumeráveis líderes protestantes nos Estados Unidos estão envolvidos na política e servem aos interesses dos Illuminati, no terceiro mundo, na Colômbia, também temos um exemplo com a respeito a César Castellanos e sua esposa e senadora Cláudia de Rodrigues Castellanos. Este casal colombiano, fundadores da seita G12, a qual é, senão, um coquetel de catolicismo, nova era, comercialização e bruxaria, se tem enriquecido, explorando os incautos seguidores, ao ponto de que no mês de outubro de 1998 se iniciou uma investigação por enriquecimento injustificado do patrimônio. César e Cláudia Castellanos têm convidado em várias ocasiões ao seu círculo religioso na Colômbia a outro personagem, Benny Hinn. Vejamos em continuação a este segmento vídeos de Benny Hinn com eles na Colômbia. Note como ficam este trio. Aqui se aplica o ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. And Pastor Castellano, thank you for loving my daughter. Y Pastor Castellanos, gracias por amar a mi hija. When he saw her yesterday, he came over and gave her a kiss. Cuando la vio anoche, se acercó y le dio un beso. So thank you for loving my baby. Gracias por amar a mi bebé. And if there's anything I can do for your children, I'm ready to do it. Y si hay algo que yo pueda hacer por sus hijas, estoy listo para hacerlo. You can send all 4 of them to California. I take care of them. Pueden mandarlas a las 4 a California, yo las cuido. I want to say thank you for inviting me today. Quiero agradecerle por haberme invitado. Please come be with me in Y California. por favor, venga a estar conmigo en California, pastor. Please. Por What a favor. tremendous, great hunger among your Qué precious hambre tan increíble que hay en el pueblo colombiano. I pray the Lord will bless Colombia Oro que el Señor bendiga a Colombia, and keep blessing Colombia que siga bendiciendo a Colombia, till everyone in this nation hasta que todos en este país will know Jesus as Savior. conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Amen. Amén. And bless Pastor Castellano and his wife. Y bendice la vida del pastor Castellanos. Protect and keep him Protégelo y guárdalo all their days. en todos sus In días. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want you to give Jesus a big shout of hallelujah. Quiero que grite aleluya al Señor.
O logo do G12, por outro lado, é muito revelador ao ser analisado, pois não tem nada de cristianismo e é 100% maçom. Vemos, por exemplo, que se utiliza e se sobressai de uma maneira por demais evidente a letra G, a qual vem a ser, na maçonaria, a parte central e principal do seu logo, com o qual se identificam. A letra G, de acordo com os próprios maçons, é o símbolo mais sagrado para eles e tem vários significados e níveis de interpretação. O significado geral é que o G se refere à palavra God, que em inglês significa Deus. É claro que devemos lembrar que para os maçons, Deus é Lúcifer, e não o Deus da Bíblia, no qual cremos, nós, os cristãos. Voltando ao logo do G12, notamos também que a letra G aparece envolvendo o mundo como se fosse uma serpente, sendo a ponta da flecha a cabeça da serpente, a qual também está embutida, formando o número 12. De maneira que, se somarmos a serpente ao número 12, isto nos dá o número 13, ou seja, o número maçom típico que se encontra atrás da cédula de $1 de maneira repetitiva. Essa simbologia da serpente enroscada, formando um círculo, é um conceito muito antigo e comum no mundo do ocultismo, que nos remonta ao Antigo Egito. É conhecido como Ouroboros. No entanto, como aparece no desenho, a serpente é um dragão. Algumas sociedades secretas, como neste caso a Sociedade Teosófica, a qual foi uma criação da maçonaria, empregou este símbolo para desenvolver seu emblema, como o vemos aqui. Outro símbolo relacionado ao mesmo conceito é este símbolo universal ocultista, aonde o ovo representa o mundo, o qual é energizado ou controlado pela serpente. Uma vez contando com esses antecedentes, vemos então que a letra G maçônica no logo do G12, em forma de serpente, representa o mundo sendo enroscado pelo controle da serpente. A serpente antiga, que a Bíblia descreve como Satanás e que no livro de Apocalipse descreve também como dragão. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Prepare-se. Jesus está voltando.